Olá, eu sou o professor Jairo Postal. O tema da aula de hoje é coerência textual. Nós vamos começar a estudar a partir de agora as três qualidades básicas de um texto, que são a coerência, a clareza e a coesão. Muitas pessoas têm uma ideia equivocada de que um texto bem escrito é aquele que não apresenta infração à gramática normativa. Então, o texto que apresenta uma pontuação correta, acentuação correta, aquele que apresenta conformidade de concordância, de regência, o emprego adequado do acento grave, tudo isso caracteriza um texto bem escrito. Só que um texto bem escrito vai além da chamada correção, sem dúvida alguma. A correção é uma qualidade de um bom texto, mas não é a única. Nós podemos ter um texto correto do ponto de vista gramatical, aquele em que não há infração alguma às regras da gramática normativa, porém pode apresentar defeitos de estilo. Hoje, particularmente, estudaremos a coerência. O que nós entendemos como coerência? Um texto coerente é aquele que não apresenta contradição alguma. É uma unidade em que não há nada destoante, nada ilógico. E muitas vezes a incoerência se dá por uma palavra, por uma frase, por um parágrafo, um período. Tá? Há várias maneiras de a coerência se manifestar em um texto. Vamos pegar um texto bem simples. Alcides nunca teve intimidade com os números. No primeiro ano da faculdade, ia mal nas provas de matemática. Vejam, nós temos aqui uma progressão textual. O texto é caracterizado como um todo de sentido. Afirma-se, primeiramente, que ele nunca teve intimidade com os números. Depois é afirmado que ele ia mal nas provas de matemática no primeiro ano da faculdade. Até aqui nós temos uma logicidade perfeita. Isso é lógico. Se ele não tem intimidade com os números, ele vai mal na disciplina matemática. Aí continua o texto. Ele já estava com expectativa de que seria reprovado nessa disciplina. Vejam, então tudo aqui está harmônico até agora, não é? Um rapaz que não tem intimidade com os números, vai mal nas provas de matemática, tudo isso gera uma expectativa de ser reprovado em tal disciplina. No final do ano, ficou para exame final. Até aqui harmônico. Como previsto, não obteve a média necessária, o que o deixou profundamente decepcionado. Pergunto a vocês, posso dizer então que esse texto é coerente? Ele não apresenta nada ilógico. Todas as ideias estão amarradas, interligadas. Nós temos uma harmonia aqui na apresentação do texto, nas ideias. Podemos dizer que é um texto coerente? Por incrível que pareça, a última palavra o torna incoerente. A última. Quando se afirma que o fato dele não ter obtido a média necessária o deixou profundamente decepcionado. Por que a última palavra torna o texto incoerente? Vamos ver? Pronto. Afirma-se, primeiramente, que Alcides estava com expectativa de ser reprovado em matemática. Depois é afirmado que ele não obteve a média necessária e ficou profundamente decepcionado. Ora, se nós formos ao dicionário, o que é decepção? Vamos ver? De acordo com o dicionário AIS, decepção é um sentimento de tristeza, de descontentamento ou de frustração pela ocorrência de um fato inesperado. É uma desilusão, um desapontamento. Ora, nós só ficamos decepcionados quando ocorre algo que nós não esperávamos. Se o texto afirma
que o Alcides já estava com expectativa de ser reprovado em matemática, ele não poderia ter ficado decepcionado após ter ocorrido aquilo que ele esperava. O máximo que poderia ser dito é que ele ficou profundamente triste. Se nós trocássemos a palavra decepcionado, o adjetivo decepcionado, pelo adjetivo triste, o texto ficaria coerente. Porque mesmo quando ocorre algo que esperamos, algo ruim, nada impede que fiquemos tristes, mas não decepcionados. O que caracteriza a decepção é a ocorrência de algo que não se espera. Então, aquele texto apresentado a vocês é incoerente. Agora, se colocarmos a palavra triste, dá-se coerência a ele. Então vejam como temos que tomar cuidado com a escolha das palavras. Aqui nós temos uma incoerência gerada por uma palavra. Vamos ver mais um. Nós vimos um texto narrativo, agora vamos ver um texto dissertativo. Eliminar a vida de um ser humano é crime perante as leis de Deus e dos homens. Um feto já tem vida, por isso, em qualquer circunstância, é inadmissível que lhe seja negado o direito de nascer. Ademais, a inviolabilidade do direito à vida é assegurada pela Constituição Federal. A gravidez indesejada deve ser pacientemente tolerada pelas mulheres, que podem, após o parto, entregar a criança à adoção. Essa tolerância, entretanto, não é admissível quando a mulher é vítima de estupro. Nesse caso, ela deve abortar o feto, pois ninguém é obrigado a criar uma criança que seja fruto de violência. Muito bem. Se nós observarmos única e exclusivamente a correção gramatical, não há nada aqui que desabone o texto do ponto de vista da gramática normativa. As frases estão estruturalmente bem elaboradas, a pontuação está perfeita, não há problema algum em relação a isso. Porém, nós temos aqui um problema de argumentação. O autor do texto diz inicialmente que um feto já tem vida, por isso, em qualquer circunstância, é inadmissível que lhe seja negado o direito de nascer. Nós temos que tomar muito cuidado ao empregar tais palavras da língua. Em qualquer circunstância, em toda circunstância. Quando nós fazemos isso, nós não damos abertura a expressar uma ideia relativa. Ela acaba sendo absoluta. Em qualquer circunstância, é inadmissível que lhe seja negado o direito de nascer. Ele está aqui afirmando que em qualquer circunstância o aborto não deve ser realizado. Agora, depois ele se contradiz. Essa tolerância, entretanto, não é admissível quando a mulher é vítima de estupro. Ora, se eu digo que em qualquer circunstância, é inadmissível que seja negado ao feto o direito de nascer, eu não posso abrir exceção para o caso de a mulher ser estuprada, fazendo aqui, assim, ela possa abortar o feto. Então vejam, isso tem que ficar bem claro, a coerência de um texto, ela não tem nada a ver com a concordância ou não da opinião expressa. Nós podemos ser contrários ao aborto, alguém escrever um texto defendendo o aborto e ele ser coerente. A coerência linguística não tem nada a ver com a nossa opinião. Eu posso ser totalmente contra a implantação da pena de morte, por exemplo, e alguém que defenda
a implantação dela argumentar bem, mesmo que eu discorde da opinião dele, mas as ideias estão bem argumentadas, elas estão entrelaçadas, elas são coerentes. É importante que fique claro isso. Então, qual é o problema desse texto? É o fato dele ter dito que em qualquer circunstância é inadmissível que seja negado ao feto o direito de nascer e depois ele abrir uma exceção. Quando a mulher é vítima de estupro, ela tem o direito de abortar. Tá? É um texto incoerente. Agora, vejam só aqui, não é? Aqui é uma brincadeira, é uma tirinha do Garfield, mostrando como o homem é incoerente nas suas afirmações. Então aqui o John, ele está assistindo a um filme em que leões devoraram homens. Então ele diz, eu odeio filmes em que os leões comem os homens. Como um animal pode matar uma vítima inocente? Ele está dizendo aqui que a vítima inocente é o homem, o ser humano. Como é que um leão mata um pobre coitado de um homem inocente? Aí o Garfield pensa, olha para o John, explique isso à galinha que você comeu no jantar, não é? Entenderam? Quer dizer, o John, ele comeu uma galinha no jantar. Se ele comeu uma galinha no jantar, ora, um animalzinho inocente, aqui no caso a galinha, também o animal foi morto para servir de alimento ao ser humano. Agora, quando um homem é morto para servir de alimento a um animal irracional, ele acha isso, não é, um absurdo. Ele acha algo vil, né, abjeto. É interessante isso, né? Como o homem é incoerente, ele afirma coisas e pratica outras. Isso aqui é só uma crítica à incoerência do próprio homem. Bom, nós vamos agora analisar alguns textos para verificar se há ou não coerência na estrutura deles. O primeiro texto que vamos analisar é uma defesa à implantação da pena de morte no Brasil. O autor diz, todo e qualquer tipo de violência é repugnante. É lamentável o que presenciamos nos dias de hoje. Crimes hediondos, pais que espancam filhos, maridos que agridem fisicamente a mulher. Enfim, vive-se numa época em que não se respeita mais o próximo. Por isso deve-se implantar o mais rapidamente possível a pena de morte em nosso país, pois só assim a justiça tirará as vendas dos olhos e dará tranquilidade à população. Bom, acabamos de dizer que analisar a coerência de um texto não é verificar se o que o autor defende, argumenta, coincide com aquilo que pensamos. Nós podemos ser contra a implantação da pena de morte, porém concordar que o texto é coerente. Não há problema algum nisso. Então nós temos que analisar se todas as ideias aqui elas estão interligadas, não é? Se aqui não há nenhuma ilogicidade, se aqui não há nenhuma ideia contrária ao que foi dito. De novo, nós temos aqui o pronome indefinido todo, o pronome indefinido qualquer, temos que tomar muito cuidado. Quando dizemos todo e qualquer tipo de violência repugnante, todo é todo. Não há margem dada a exceções. Tá? Então ele diz que todo e qualquer tipo de violência é repugnante. Ele cita aí alguns tipos de violência, crimes hediondos, bárbaros, pais que espancam filhos, maridos que agridem fisicamente a mulher. Ele tenta até usar ali, né, uma linguagem simbólica. Deve-se implantar o mais rapidamente possível a pena de morte, pois só assim a justiça tirará as vendas dos olhos. Ele faz uma referência ao símbolo da justiça, que é aquela mulher, que é uma deusa, é a deusa Iustícia, com os olhos vendados, segurando uma balança e empunhando uma espada. Ora, há toda uma simbologia nisso. Os olhos vendados representam a imparcialidade
a imparcialidade da justiça. Não que a justiça seja cega, a imparcialidade, a justiça é imparcial. Ou seja, ela não olha se o cidadão é branco, negro, indígena, oriental, se é do sexo masculino, feminino, se é rico ou pobre. A ideia é essa, tá? A balança que ela segura, os dois pratos estão no mesmo nível, é a equidade, é a igualdade de direito a todos. E a espada representa a execução da lei, custe o que custar, a lei ser executada. A ideia é essa, tá? Mas aqui ele faz um jogo, né? Ele diz que quando implantarem a pena de morte, a justiça tirará as vendas dos olhos. Aquelas vendas não representam a cegueira da justiça. As vendas representam a imparcialidade, mas não é esse o problema do texto. Ele faz uma brincadeira, não é? Um trocadilho com aquelas vendas, mostrando que a justiça aqui no Brasil é cega, né? Na verdade, é isso que ele quer dizer. O problema não está aí. O problema está em ele afirmar que todo e qualquer tipo de violência é repugnante e depois aconselhar que se implante o mais rapidamente possível a pena de morte em nosso país. Ora, por que o problema está aí? Por que essas duas ideias são conflitantes? Mesmo os defensores da pena de morte concordam que a pena de morte é um ato de violência. Colocar alguém num paredão para ser fuzilado, colocar alguém numa forca para ser enforcado, numa cadeira elétrica, né, para ser eletrocutado, é um ato de violência. Ora, mas alguns países adotam, ok, mas é um ato de violência, né? Tanto é que o monopólio da violência pertence ao Estado, cumpre ao Estado, não é? É de responsabilidade do Estado executar essas penas, né, onde elas são abraçadas pela lei. Tá? O problema não é esse. Eu não posso dizer que todo e qualquer tipo de violência é repugnante e imediatamente defender a implantação da pena de morte, que não deixa de ser um tipo de violência. Ora, esse texto é incoerente. Por quê? Defende-se no início do texto que todo e qualquer tipo de violência é repugnante. Depois se contradiz ao defender a implantação da pena de morte, que é, sem dúvida, um ato de violência. Ok? Vamos ver mais um? De novo, aqui o autor é defensor da implantação da pena de morte. A lei de Moisés diz o seguinte: se alguém desfigurar o seu próximo, como ele fez, assim lhe será feito. Quebradura por quebradura, olho por olho, dente por dente. Por isso, sou totalmente favorável à implantação da pena de morte em nosso país. Quem tira a vida de seu próximo deve pagar com a própria vida. Muito bem. A pergunta é, esse texto é coerente? Mais uma vez, quando se pergunta esse texto é coerente, não se quer saber se o receptor concorda ou não. A pergunta não é, você concorda com o que ele diz? Eu quero saber, o texto está estruturado de uma forma em que não há contradição, ele está sendo aqui lógico no que ele argumenta, não se nós concordamos ou deixamos de concordar. Qual é a diferença entre esse texto e o anterior? No texto anterior, o autor abre, né, a sua argumentação mostrando-se um bom rapaz, um bom camarada, não é? Todo e qualquer tipo de violência é repugnante. Ele se mostra um bom moço, não é? Entre aspas, na abertura da sua argumentação. Esse aqui não. Esse aqui já vai lá citar a lei de Moisés. É famosa a frase, não é? Olho por olho, dente por dente, que é um pouco mais extensa, né? É quebradura por quebradura, olho por olho, dente por dente. Ora, gente, esse olho por olho, dente por dente, traduzindo, quer dizer pagar com a mesma moeda. Pagar o mal com o mal, seria isso. Então, segundo essa lei, se uma pessoa quebra o dente da outra, a outra tem o direito também de quebrar o dente daquela que lhe quebrou. É pagar na mesma moeda.
Se alguém vazasse, furasse o olho do próximo, o próximo teria o direito de ir lá e vazar também o olho daquele que o agrediu. Segundo essa lei, se alguém matasse uma pessoa, o parente dessa pessoa poderia matar aquele que matou, não é, o seu parente. Então é a lei do olho por olho, dente por dente. Essa lei chamada lei mosaica, lei de Moisés, tá? Está lá no livro de Levítico, na Bíblia, no capítulo 24, versículo 20, mas também era uma lei usada por outros povos. Os babilônicos usavam. Existe o famoso Código de Hammurabi, tá, que data de 1770 a.C. Tanto é que ela é conhecida como Lei de Talião. Por que Talião? Tá? Vem de talis. Talis quer dizer tal qual me fizeram, eu vou retribuir, tal qual me fizeram. Tá? Então aqui ele não se mostra de bom moço, ele já mostra as garras, né? Olha, eu sou assim mesmo, eu sou adepto da lei de Moisés. É olho por olho, dente por dente. Se o camarada aí comete um crime bárbaro, ele tem que pagar com a própria vida. Se ele tira a vida do próximo, ele deve pagar com a sua própria vida. O texto é coerente. Olha lá. Como ele fez, assim lhe será feito. Ele defende isso. Quem tira a vida do próximo deve pagar com a própria vida. Coerente. Defende-se a pena de morte, apoiando-se na lei de Talião. Olho por olho, dente por dente. Esse olho por olho, dente por dente, lei de Talião. Quem faz direito conhece bem essa expressão, né? Ela vem aqui do latim, é lex talionis. Lex talionis. Lex é lei, talio quer dizer de talis, tal qual, idêntico. Tá? Consiste em quê? Na rigorosa reciprocidade do crime. É daí que vem a palavra retaliação. O que é retaliar? É devolver aquilo, né, que alguém fez, tá? Vem de talião, talis, talis é tal qual, idêntico. Vamos ver mais uma. Agora, Deus é amor e pura bondade. Quem nele confia tem todas as bênçãos recaídas sobre si, mas aquele que se desvia dos caminhos do Pai recebe os castigos provenientes da ira divina. Pronto. Nós temos aqui um texto de caráter religioso, mas temos que tomar cuidado também. Ora, eu tenho assim, se nós formos pegar o texto bíblico, eu tenho várias razões para dizer que Deus é amor e pura bondade e que Deus também é vingativo, ele vinga aqueles que saem do seu caminho, aqueles que o afrontam. Eu tenho argumentos na Bíblia para isso. Mas esse texto aqui, tá? Ele é um todo, eu não posso fazer referências a um outro lá na Bíblia. Se eu defendo que Deus é amor e pura bondade, se eu defendo isso, ora, qual é a tese aqui? Como é que eu tenho que argumentar isso? Mostrando apenas amor e bondade de Deus, tá? Eu poderia dizer num outro texto que Deus é um Deus vingativo, ele vinga as atitudes daqueles que o afrontam, poderia. Então alguém vai questionar, então eu nunca posso apresentar dois lados da mesma moeda? É claro que pode. Tudo vai depender da argumentação. Eu posso escrever um texto defendendo um Brasil rico. Se eu disser que o Brasil é um país rico, eu vou mostrar as belezas naturais, eu vou mostrar as riquezas das capitais, a Avenida Paulista, eu vou mostrar o lado rico do Rio de Janeiro, a abundância de comida, né, que a agricultura brasileira proporciona. E posso dizer também que o Brasil é paupérrimo, mostrando a seca do sertão, mostrando os flagelados, mostrando as pessoas que dormem ao relento. Ora, agora, eu poderia num texto mostrar os dois? Sim. Eu poderia dizer que existem dois Brasis, um rico e um pobre. Pronto. E aí eu faço a contraposição. Mas quando eu digo Deus é amor e pura bondade, a minha ideia principal foi essa. Tudo que eu escrever tem que ser para defender essa ideia. Então aqui
ele se contradiz. Ele diz que Deus é amor e pura bondade, mas aí diz que aquele que se desvia dos caminhos do Pai recebe os castigos provenientes da ira divina. Ele mostra um Deus de amor e de bondade e depois apresenta um Deus punitivo que pune e irascível, que manifesta a ira, tá? Incoerente. Primeiro Deus é definido como amor e bondade, depois é apresentado como punitivo e irascível. Falta qualidade esse texto. Então, corrigir um texto não é apenas verificar os aspectos gramaticais, as regras da gramática normativa. É muito mais que isso. Vamos ver agora o próximo? O homem deve buscar continuamente o amor e a amizade, pois esses sentimentos engrandecem o espírito. A felicidade é medida pelo número de amigos que temos, mas para preservá-los devemos olhar apenas o lado positivo deles, fazendo-nos de cegos para as falhas humanas. Porém, devemos selecionar com muito critério nossas amizades, pois muitas pessoas que nos rodeiam trazem sentimentos negativos, como o ódio, a inveja e o interesse. Muito bem, né? É um texto aqui de autoajuda. Agora vejam só, primeiro ele diz o quê? Que nós temos que nos fazer de cegos para as falhas humanas. O que é se fazer de cegos para as falhas humanas? Quando eu vejo alguém que tem uma série de defeitos, eu não olho esses defeitos da pessoa. Todos nós temos lados positivos e negativos. Então, o texto nos aconselha que olhemos apenas o lado positivo das pessoas. Ora, depois ele diz que temos que selecionar com critério as amizades, pois muitas pessoas trazem sentimentos negativos como o ódio, a inveja e o interesse. Ora, o ódio, a inveja e o interesse são aspectos negativos de uma pessoa. Ele acabou de nos aconselhar que olhemos apenas o lado positivo das pessoas. E depois sugere que selecionemos as amizades com base nesses sentimentos negativos, deixando essas pessoas à margem. Ele é incoerente. Primeiramente, se afirma que não se devem levar em consideração falhas humanas, mas apenas as atitudes positivas do homem. Depois ele propõe que as amizades devam ser selecionadas, deixando à margem as pessoas que têm um ódio, inveja e interesse. Tá? Acabou se contradizendo, é incoerente. Agora vejam essa. O pagamento de impostos é, sem dúvida alguma, um mal necessário. E como todos são iguais perante a lei, qualquer pessoa física deve contribuir monetariamente com o governo. Urge, porém, abrir exceção para duas categorias, a dos médicos e a dos professores, pois são profissionais que merecem relevância do Estado, pois sem eles a sociedade rumaria para o caos. Ora, ele defende, né, que todos são iguais perante a lei, que qualquer pessoa deve contribuir financeiramente com o governo. De novo, quando eu digo qualquer pessoa deve contribuir monetariamente com o governo, todos são iguais perante a lei, eu não dou espaço a exceções. E aí ele diz, duas categorias devem ser poupadas, não é? A dos médicos e professores. Saúde e educação, não é? São elementos básicos do Estado. Esses profissionais merecem relevância. Eles merecem uma exceção. Eles não deveriam pagar impostos. Se vocês me perguntarem, você como professor concorda? Concordo, é óbvio, não é? O professor deveria estar isento de pagar impostos, os médicos, mas não é questão de concordar. Ele é contraditório. Quando ele diz que todos são perante a lei iguais, que todos devem contribuir monetariamente com o governo, ora, não cabe abertura de exceção. Incoerente. Afirma-se que todos devem pagar impostos por serem iguais perante a lei, não cabe, portanto, defesa alguma de exceção. O sedentarismo tem provocado inúmeros problemas de saúde para o homem, tais como osteoporose, pressão acima do normal, aumento de peso, maior probabilidade de desenvolver diabetes, etc. Atualmente, para agravar a situação, até para os menores movimentos que o indivíduo poderia fazer, há uma máquina que os faz.
controle remoto, cadeira com rodinhas, inúmeros eletrodomésticos, etc. Resultado, conforto versus saúde. As pessoas não podem permanecer estáticas. Vida é sinônimo de movimento. Então veja, alguém pode pensar, mas espera aí, o conforto se opõe à saúde? Ora, depende do contexto, não é? É óbvio que o conforto traz saúde se eu pensar, por exemplo, como era a vida no século XIX, início do século XX, e como é hoje. Hoje nós temos meios de transporte, antigamente se andava a pé, de charrete, cavalo, tá? Hoje nós temos vacinas, uma medicina altamente evoluída, nós temos meios de comunicação altamente sofisticados. Se eu pensar nisso, não é? Todo esse conforto ele proporciona ao homem saúde. Mas aqui ele argumenta bem, não é? Ele diz que o sedentarismo provoca inúmeros problemas de saúde e o excesso de conforto, a tecnologia dá tanto conforto ao homem que não o faz mais movimentar-se, tá? Hoje nós temos controle remoto, ninguém mais muda o canal da TV à mão, não é? Cadeira com rodinha, as pessoas não levantam mais da cadeira, andam com a cadeira, não é? Pelo escritório, etc. É coerente. O conforto se opõe à saúde à medida que ele contribui para o sedentarismo do homem. E o último, Muniz perdeu o emprego no último dia 10. Preocupadíssimo com as dívidas, não sabia como encarar a esposa e os filhos. A situação financeira da família já não era das melhores. Agora, então, ficou pior. Para amenizar a situação, antes de comunicar à família o ocorrido, ele resolveu comprar de uma agência de viagens um pacote de férias para Fortaleza. Avião, traslado, estado em hotel. Sua família ficou muito feliz, afinal todos precisavam espairecer. Só quando voltar a São Paulo, Muniz pensará em trabalho. Alguém pode pensar, mas isso é coerente? Eu diria, olha, há casos sim de pessoas aí que defendem o lema Carpe Diem, vou aproveitar o hoje. Há pessoas que são demitidas, estão endividadas, pegam aí a multa rescisória e vão viajar. Mas o problema não é esse. Aqui é dito que ele era um homem preocupadíssimo com as dívidas, ele não sabia como encarar a esposa. Ora, gente, um homem que tem essa característica, esse caráter, preocupado com as dívidas, não sabe nem como encarar a esposa, jamais faria isso. É um texto incoerente. O fato de Muniz mostrar-se preocupado com sua caótica situação não lhe permitiria comprar um pacote turístico após perder o emprego. O problema aqui não é o fato dele perder o emprego e comprar esse pacote turístico. Se ele fosse um homem irresponsável, um homem que só pensa no hoje, na filosofia do carpe diem, aproveite o agora, seria coerente. É porque aqui nós temos uma